E que a Mãe Maria Santíssima hoje e sempre nos abençoe com a sua luz rosa de puro amor, que ela possa nos proteger e nos auxiliar diante das dificuldades da vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, buscadores de conhecimento, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma reunião aqui do Centro Espírita Os Humildes de Jesus. Hoje o tema específico será sobre o narcisismo, sobre pessoas narcisistas, como identificar essas pessoas narcisistas e também como se defender dessas pessoas na vida. Obviamente, o conteúdo dessa palestra vai ser bem geral, então vai te ajudar a se defender de qualquer pessoa que esteja tentando te manipular, te fazer chantagem emocional, tentando te atacar através das palavras e tentando manipular a realidade contra você. Aqui no canal do YouTube já tem uma série com várias palestras onde eu interpreto o livro Autodefesa Psíquica, de John Fortune, e lá nessas palestras eu explico passo a passo como identificar um ataque astral, um ataque espiritual e um ataque verbal. Lá eu também explico como quebrar essas linhas de manipulação dessas pessoas e também como fortalecer a sua mente para evitar que essa chantagem tome conta de você e te faça levar a acreditar que aquilo que a pessoa está fazendo é o correto e que você está errado. Mas, como hoje é uma palestra extra, para depois vocês irem lá e verem todo o resto, bora lá. Primeiro de tudo, vocês estão vendo aqui essa pintura de Caravaggio, que é uma das mais famosas, que representa Narciso, que é de onde vem o tema principal da palestra, que é o narcisismo, ou pessoas narcisistas. O mito de Narciso é um mito grego muito antigo, que fala sobre um homem que ele era muito, 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 muito bonito, segundo diz a lenda, e ele era tão bonito, mas tão bonito, que todos, de certa forma, desejavam ele ou queriam ele. Até que um dia ele rejeitava todas as pessoas, exatamente pelo fato de que ele se sentia meio que superior a elas, exatamente pela sua beleza. E é dito que um dia uma ninfa se apaixonou por ela, uma ninfa chamada Eco, e parece que ele rejeitou essa ninfa com uma intensidade muito grande. E, após ele fazer esse ato de rejeitar essa ninfa, a deusa da ira, da vingança, ficou cheia de raiva dele, porque não aguentava mais a forma com que ele tratava as pessoas. E amaldiçoou ele. E a ninfa que ele tinha se apaixonado se chama Eco. Inclusive, na lenda conta a história de como surgiu a palavra Eco. Geralmente a gente associa eco à repetição de uma palavra, não é isso? Sei lá, a gente grita num local e a gente ouve de novo a nossa própria voz. Na mitologia grega, esse efeito era chamado de eco porque essa ninfa ela apenas conseguia repetir o que era dito para ela devido a uma maldição que jogaram nela. Mas resumindo muito, Narciso, então, acabou não conseguindo mais viver da forma correta depois que ele sofreu essa maldição. E tem a famosa cena, que é a cena que é retratada nessa pintura de Caravaggio, que é o Narciso se olhando nas águas do rio e percebendo que ele é absurdamente apaixonado por ele mesmo. E exatamente por ele ser tão apaixonado por ele mesmo, ele não consegue mais se apaixonar por ninguém. E ele sofre terrivelmente porque ele é totalmente apaixonado por ele e ele nunca vai poder se amar, se entregar e viver uma paixão por ele mesmo, afinal, ele é ele próprio. E é a partir daí que existe toda a interpretação e os mitos associados a pessoas que são narcisistas. Porque o narcisista vai ser o homem ou a mulher que tem um sentimento de apreço tão grande por ele próprio, ele tem um ego e uma vaidade tão grande relacionada a ele próprio, que para ele ninguém mais importa a não ser ele. E daí que surge todo o processo do transtorno de narcisismo. Geralmente, pessoas narcisistas vão ser pessoas muito egoístas, pessoas que vão focar a vida delas inteiramente nelas próprias e vão ser pessoas que basicamente vão maltratar todo mundo que está ao redor o tempo inteiro se essas pessoas que estão ao redor não viverem para
dar palco e aplausos a esse tal narcisista. Então ela vai ser aquela famosa pessoa difícil de se lidar, aquela pessoa que gera problema onde vai, e aquela pessoa que, se ela não for o centro das atenções onde ela estiver, provavelmente tudo vai se tornar um problema ao redor dela. E aí, para a gente conseguir definir essa ideia do que seria uma pessoa narcisista, eu trouxe aqui uma listazinha com 25 características que geralmente pessoas narcisistas têm, e eu vou aqui explicar cada uma dessas características e como se defender de cada uma delas. Como o foco aqui é mais defesa psíquica, eu vou focar nisso. Mas, de novo, eu oriento vocês, se possível, comprarem o livro Autodefesa Psíquica, de John Fortune, e lerem esse livro inteiro, porque o livro inteiro ele tem inúmeras técnicas para você fortalecer sua mente, para você aprender a blindar sua mente de críticas, de ataques, para você aprender a lidar com falas das pessoas ao redor, principalmente de familiares, que sabem onde é o seu ponto fraco e tocam lá exatamente para te machucar. E eu vou aqui, então, associar com o que a gente já fez quando a gente leu o livro inteiro e interpretou, lá no curso de defesa psíquica, diríamos assim. E eu vou aqui relembrar vocês sobre essas técnicas. Bora lá. A primeira característica de um narcisista é a falta de empatia. Tanto que tem muitos especialistas que agregam o transtorno de narcisismo como sendo um espectro da psicopatia. Porque o narcisista, ele ainda tem sentimentos, essa seria, entre aspas, a diferença deles para um psicopata, mas eles basicamente agem de uma forma como se eles praticamente não o tivessem. Tanto que geralmente, a maioria dos casos de psicopatas são narcisistas também. Mas é uma falta de empatia do tipo de que uma situação onde qualquer pessoa normal se sentiria mal de estar, uma situação onde qualquer pessoa normal se sentiria mal de falar para outra pessoa, o narcisista vai falar sem o menor remorso, sem a menor dor, e ele vai falar exatamente aquilo que vai te machucar para que você se sinta culpado. Ele não tem empatia, ele não consegue sentir o sentimento dos outros. Então, se para conseguir algo de você, o narcisista, ele precisar te machucar, ele não vai ter a menor cerimônia para fazer isso. Se ele sabe que você só vai, sei lá, limpar a casa, se ele fizer você se sentir uma inútil porque você não limpou a casa, ele vai te induzir a fazer você se sentir a pior pessoa do mundo. Se o narcisista quer que você faça algo por ele, algum favor por ele, ele vai fazer uma manipulação total para que no final você se sinta culpado se não ajudar ele. Então, o narcisista ele tem uma grande falta de empatia porque ele não consegue sentir e ele não consegue se colocar no lugar do outro e perceber como o outro vai se sentir. E digo mais, na verdade ele pode até perceber, mas ele não tá nem aí, porque se for o sofrimento da pessoa o necessário para que ele consiga o que ele quer, ele vai até o fim sem a menor cerimônia. Então, como lidar com alguém que não tem empatia alguma? Geralmente, quando a gente está sofrendo, a gente, sem perceber, espera que as pessoas ao nosso redor percebam o nosso sofrimento e nos acolham. Por quê? Porque lá na infância, quando a gente era um bebezinho e a gente chorava no berço, a gente sabia que quando a gente chorava, mamãe vinha pegar a gente, carregar a gente e dar carinho, dar chupeta, dar mamadeira, e mamãe nos acolhia de alguma forma. Então a gente meio que cresce junto de pessoas que são humanas e que, quando vem alguém sofrendo, quando vem alguém passando uma dificuldade ou passando por um sofrimento, é normal que, por sermos empáticos, as pessoas ao redor da gente, quando nos vê lá bebezinho chorando, elas tentem fazer alguma coisa para que a gente pare de chorar. Dá um pirulito, promete dar um passeio, dá um pedacinho de chocolate, sei lá o que. Então, a gente tem uma estrutura normal, nós, pessoas que somos normais, que não somos narcisistas e psicopatas, onde
Nós, de certa forma, toda vez que estamos sofrendo, que estamos chorando, que estamos angustiados com alguma coisa, nós esperamos que as pessoas que estão ao nosso redor tenham naturalmente a iniciativa de fazer alguma coisa para tentar minimizar o fato da gente estar sofrendo. Sei lá, dar um abraço, sei lá, dar uma palavra de conforto, sei lá, um apoio qualquer. Só que no caso do narcisista, quanto mais você sofrer, quanto mais você chorar, quanto mais você sangrar na frente dele, no tanque de tubarões, menos ele vai se importar contigo, porque nele, se a criança tá chorando, se o bebê tá chorando no berço ou não, para ele pouco importa, para ele não faz diferença nenhuma. Então, uma das coisas que faz geralmente as pessoas ficarem presas num ciclo com narcisistas é o fato de que elas acham que quanto mais elas sofrerem, que quanto mais elas se fizerem de coitadas, o quanto mais elas se humilharem, o quanto mais elas tentarem ser alguém bom para aquele narcisista, elas esperam inconscientemente de que em algum momento elas vão conseguir alcançar dentro daquele narcisista os sentimentos dele. O que é impossível, porque ele não tem sentimentos. E por que essas pessoas acreditam nisso? Porque quando o narcisista ele quer algo de alguém, ele sabe fingir muito bem que ele tem emoções. Ele sabe fingir muito bem que ele é alguém empático e que se importa com o outro. Tanto que é muito comum ouvir o relato de que dentro de casa, o narcisista é um inferno para todos os familiares, mas na rua, o narcisista é bem quisto. Todo mundo gosta dele, todo mundo adora ele é risonho, alegre, feliz, todo mundo acha ele uma boa pessoa. Tanto que é muito comum que quem sofra nas mãos de um narcisista, quando acaba tendo a chance de desabafar para alguém de fora, olha, fulano faz isso comigo, geralmente ninguém acredita. Fulano? Não, fulano é boa pessoa, fulano sempre me elogia, fulano é sempre carinhoso comigo, ele jamais faria isso com você, você deve estar maluca, não, não, você que está exagerando. Fulano não é assim. Por quê? Porque o narcisista, ele, como ele quer sempre ser bem visto por todo mundo e bem quisto por todo mundo, porque isso abre portas para quem é da rua, para quem conhece pouco ele sempre vai ser uma pessoa amável, gentil, calorosa, que vai dar elogios, que vai rir, que vai ser alegre, porque ele quer ganhar tudo de todo mundo. Então, ele sabe fingir ter sentimentos. Então, por isso que inconscientemente, quando você se relaciona com um narcisista, você espera em algum momento que você alcance os sentimentos dele, porque em alguns momentos ele parece tanto ter sentimento que você começa a meio que acreditar: poxa, será que ele não tem sentimentos mesmo? Então, primeiro traço narcisista, a falta de empatia. Motivo pelo qual a gente cai nessa manipulação deles, pelo fato da gente acreditar que eles podem ser empáticos. Como a gente pode se defender desse em específico? É parando de esperar que essa pessoa tenha sentimentos, é parando de esperar que ela possa ter empatia e, em principal, se afastando dela. Porque senão você vai viver no ciclo de esperar o momento onde essa pessoa vai voltar a te dar emoção e simplesmente isso não vai acontecer. Então, geralmente, a coisa mais aceitável e que mais necessária a ser feita quando você está se relacionando com um narcisista é se afastar dele. E provavelmente quando você tentar se afastar dele, ele vai te manipular, ele vai te atacar, ele vai tentar fazer você se sentir a pior pessoa do mundo e ele vai tentar movimentar toda a situação para fazer você achar que você é errado de tentar se afastar dele. Então, tenha muita força mental. Nas outras palestras eu explico como construir essa força mental, mas você vai precisar ter força mental para se afastar dessa pessoa. Bora pro segundo ponto, senão eu fico o dia inteiro só num ponto. Eles são amáveis e encantadores. Como eu falei, o narcisista, ele sabe como funciona a mente das outras pessoas. Todo mundo gosta de receber elogios, todo mundo gosta de receber atenção, todo mundo gosta quando alguém é atencioso, gentil,
e parece estar realmente interessado naquilo que você está dizendo. Então, enquanto você faz o que o narcisista quer, ele vai parecer a melhor pessoa do mundo. Ele vai ser encantador, gentil, ele vai lembrar de detalhes sobre você, ele vai fazer carinho, ele vai falar e fazer você se sentir confiante daquele ponto que é o ponto que você mais se sente insegura sobre você. E ele vai ser encantador. Ele te encanta. A palavra encantar vem disso, de te cantar, que é tipo falar coisas bonitas, e encantar é ficar falando coisas bonitas que fazem a pessoa se sentir, nossa, como eu me sinto bem quando o fulano tá aqui, porque ele só fala aquilo que eu quero ouvir, aquilo que eu gosto de ouvir. Então, ele sabe encantar e ele sabe ser amigável. Ele sabe fingir uma educação, fingir uma gentileza, fingir um nível de se importar absurdo. E ele é uma pessoa tão legal, mas tão legal, que exatamente quando você não fizer aquilo que ele quer, você vai se sentir culpado. Poxa, eu falhei com fulano. Como assim? Fulano é tão maravilhoso e eu disse não pra ele. Meu Deus, eu sou a pior pessoa do mundo. Posso dizer que esse tal fulano narcisista pediu uma coisa absurda, tipo a pior coisa do mundo. Você ainda vai se sentir culpado porque você queria tentar devolver a esse fulano todo o bem-estar que ele te gera. Então, problema: narcisistas são extremamente amigáveis e encantadores. Solução: aprender a colocar limites, aprender a dizer não, aprender a entender que não importa o quão o narcisista seja gentil, amoroso, envolvente, se ele te pediu algo errado, você vai ter que dizer não na cara dele e ponto, sem pena nenhuma. Porque quando for a vez dele te atacar, ele não vai ter pena nenhuma. Então, segundo ponto é esse. E ele ainda vai tentar fazer chantagem, jogar todo mundo que te conhece, todos os seus amigos, todas as pessoas ao redor, para fazerem você parecer errada de não estar cedendo e fazendo a vontade dele. Então você vai ter que ainda ter força mental para lidar com as pessoas te fazendo passar de maluca. Daí vem um terceiro ponto. Narcisistas agem de forma incômoda quando são confrontados. Então, se você olhar na cara de um narcisista e falar, olha, você tá mentindo, ele vai fazer você se sentir a pior pessoa do mundo. Como assim você tá dizendo que eu mentindo? Eu não minto. Você tá muito enganado, você me machucou. Eu não sou o tipo de pessoa que mente, agora você tá dizendo que eu minto? Então, ele vai girar com toda uma lábia dele toda a situação para que no final pareça que você é um monstro de você ter pensado que ele, o bondoso, o maravilhoso narcisista, seria capaz de fazer algo tão ruim quanto aquilo que você sugeriu. Mesmo que nitidamente ele esteja fazendo aquilo, ele vai morrer negando que ele tenha feito aquilo. E ele vai fazer você ficar em dúvida até sobre o que você viu. Exatamente por isso. E quanto mais ele negar, mais você deveria, entre aspas, confrontar ele. Apesar de que não vai fazer muita diferença confrontar ele, você deve confrontar e dizer: não, você fez isso sim, assuma seu erro e ponto. E aí, provavelmente, quando ele vê que não vai dar certo, ele vai começar a chorar, fingir: oh meu Deus, desculpa, eu realmente fiz isso, mas não conta pra ele. E ele vai modificar toda a situação para você parecer um monstro no final. Então acho que vocês já estão percebendo aqui que não tem como conviver com um narcisista, né? Porque ele sempre vai modificar tudo. E a questão é que o modus operandi dele é um modus operandi onde você vai sentir que você tem que ficar perto dele, que você tem que ajudar ele, que você tem que salvar ele, enquanto ele se mostra ser uma pessoa cada vez pior. E aí saiu aqui a quarta posição. A quarta posição é: podem ser agressivos e violentos caso contrariados. Então vai ser aquela pessoa que tava ali a mil maravilhas, um amorzinho contigo, mas você fez uma coisa errada, essa pessoa transforma de um jeito que você pensa: meu Deus, o que é que aconteceu? Como é que essa pessoa do nada explodiu dessa forma aqui, tão destemperada? E você vai ter que aprender exatamente a perceber que esses destemperos, essas explosões, esse jeito 8 e 80 é exatamente para te fazer se sentir atordoado, saber ficar sem reagir o que ele está fazendo e dizendo
até que ele te domine por completo mentalmente, porque você fica sem saber como reagir a tudo que ele está dizendo sobre você. E aí vem a sexta característica dos narcisistas e como se defender. Sentem que merecem mais privilégios do que os outros. Geralmente são pessoas que se sentem melhor do que todo mundo, se sentem os protagonistas. Eles querem ter mais destaque em tudo, eles querem ser mais vistos. Vão ser aquela pessoa que desnecessariamente no local que tiver vai tentar chamar a atenção toda para ela. E se essas pessoas não derem toda a atenção para ela, ele ainda vai fazer um drama, ele vai arrumar uma briga, ele vai gerar um caso só para que a atenção que não está sendo dada a ele retorne a ele. E aí você vai ter que também não dar palco para essa pessoa. Porque essa pessoa ela vai tentar fazer de tudo para ela retornar a ser sempre o ponto central. Se você é a pessoa nova que surgiu no trabalho e agora você é o novo centro da atenção, essa pessoa vai dar um jeito de te criticar, vai dar um jeito de te atacar, vai dar um jeito de fazer o inferno até que ela volte a ser o centro das atenções. Ela já vi casos onde a pessoa até se machucava pra, sei lá, ter um braço quebrado pra ela voltar a ser o centro da atenção pra todo mundo ficar com pena dela. Pra você ter noção de como narcisistas podem ser. Geralmente eles fingem desmaio, fingem estar passando mal. Ai, minha pressão tá alta do nada. Ai, gente. E se jogam em alguém para que a atenção volte a ficar nessa pessoa. Então é uma tortura. E de novo, lá na série sobre defesa psíquica do canal do YouTube, eu ensino exatamente a como destravar e como cortar essas pessoas. E de novo, tá lá de graça. Eu já li o livro inteiro Autodefesa Psíquica ensinando como se defender de gente assim. Então é só assistir, gente. Tá gravado. Passei meses aqui explicando junto com vocês. E de novo, tá lá onde eu ensino passo a passo a como quebrar cada uma das coisas. Eu tô pulando mais rápido aqui porque a gente só tem 1 hora hoje e não vai dar tempo de eu ficar destrinchando cada um. Mas basicamente essa pessoa vai puxar de novo toda a atenção para ela. Ela vai dar um jeito de arrumar uma brigazinha. Ela vai dar um jeito de fazer uma pirraça assim que ninguém vai entender. Gente, por que ela tá brigando por isso? Porque ela tá fazendo isso, esse copo d'água virar uma tempestade. Porque essa pessoa ela quer ser o centro da atenção. Ela se sente única, ela se sente especial e perfeita. E aí a gente vai para a sétima questão. O sétimo traço dos narcisistas. O sétimo traço fala sobre o quê? Precisam de atenção e admiração. Que é o que eu já falei, e eu também já falei que se sentem merecer mais privilégios que os outros. Aqui o 8º ponto, então. O 8º ponto diz: exploram os outros. Então vai ser aquela pessoa que ela vai te explorar. Ela, pô, me ajuda nesse trabalho aqui, e quando vê, ela vai estar te empurrando para fazer o trabalho inteiro dela. Vai ser aquela pessoa que vai chegar no trabalho de grupo da escola, da faculdade, não vai fazer nada e vai encher de desculpa. Ah, porque eu não consegui por causa disso. Ah, porque teve uma briga lá em casa e não sei o quê. E ela vai fazer um chororô que você vai se sentir culpado se você não ajudar essa pessoa e não passar a mão na cabeça dela e não colocar o nome dela no trabalho. Então eles exploram o tempo inteiro os outros. Os outros se sentem na obrigação o tempo inteiro de fazer favores por essa pessoa. E se essa pessoa não fizer, provavelmente você vai ser visto como o pior de todos para todo mundo. Então, mais uma vez, eles exploram os outros e exploram os outros sem a menor cerimônia de fazer isso. E aí, agora a gente vai para o 9º ponto, que é dos narcisistas e como se defender deles, segundo, de novo, o livro Autodefesa Psíquica, de John Fortune. Demonstram inveja constante. Então, de novo, é aquela história. Se ele não for o centro da atenção, ele vai começar a criticar e desdenhar da outra pessoa e fazer a outra pessoa parecer, tipo, errada no que ela tá fazendo. Vai ser aquela pessoa que, como diz no popular, tem a língua venenosa. Vai ficar criticando, apontando erro, até o outro ficar desmoralizado exatamente por essa pessoa não aguentar ver o outro tendo algum tipo de relevância. Então vai ser aquela pessoa que vai ter uma inveja constante. De novo, como ela quer ser sempre o centro da atenção, se outra pessoa se destaca em qualquer coisa, ela vai criticar a todo custo isso, para que assim
você consiga trabalhar essa mudança de percepção e consiga dominar de novo a situação. E aí a gente vai para o 10º ponto. São arrogantes e presumidos. Então vão ser de novo aquelas pessoas que vão achar que só o jeito delas está certo, que só a forma delas é a correta e que se os outros não fizerem do jeito dela, tá todo mundo errado. E eles vão usar exatamente desse poder, dessa habilidade, dessa capacidade de manipulação para contornar a situação, fazendo com que todos que estão sob a linha de influência desse narcisista acabe por concordar com ele. Por quê? Porque como as pessoas que estão na linha de influência do narcisista sabem o quão ácido ele consegue ser, essas pessoas não vão querer confrontá-lo de forma alguma. Porque elas temem que em alguma hora elas acabem se tornando o novo alvo desse tal narcisista. Então, provavelmente vocês já devem ter visto no colégio aqueles momentos onde alguém fazia bullying com alguém. E aí, às vezes você achava aquilo que a pessoa estava sofrendo bullying horrível. Como é que alguém fala uma coisa daquela? Como é que alguém faz alguém passar tanta vergonha daquele jeito? Mas você percebe que todo o resto da sala fica em silêncio. Por quê? Porque as outras pessoas têm medo de se tornar o próximo alvo do tal narcisista, da tal pessoa que está fazendo bullying, e por isso elas acabam até se tornando pessoas que apoiam o tal narcisista, que apoiam o tal ataque dele, exatamente como uma forma de se proteger para que não se torne essa outra pessoa o novo alvo da acusação. Então, ponto 10, eles são arrogantes e presumidos exatamente por isso, porque dificilmente alguém vai ter coragem de confrontar o narcisista, de jogar na cara dele o que, é que ele está fazendo, e dificilmente alguém vai ter a capacidade de mostrar, olha, é isso aí que você está fazendo de errado, a gente não vai apoiar isso daí, e você não vai mais tratar essa pessoa desse jeito, porque todo mundo tem medo de se tornar o próximo alvo das críticas e dos ataques dessa pessoa. Ponto 11. Criticam os que veem como ameaça. De novo, como o narcisista é, entre aspas, o líder do bando, ele se sente o líder do local que ele tiver. Se as outras pessoas que estão ali no local começarem a crescer, se destacar de alguma forma e passarem a ser mais centro da atenção do que o narcisista ele vai criticar, ele vai ameaçar, ele vai talvez fazer campanhas de difamação, ele vai fazer críticas, ele vai fazer de tudo para que aquela pessoa que está tendo algum tipo de destaque acabe por perder aquele desenvolvimento, aquele crescimento que essa pessoa estava tendo, exatamente para que assim ele continue sendo sempre o centro das atenções. Então, por isso que eles criticam os que vêm como ameaça e eles se colocam como sempre sendo o centro da atenção e abafam qualquer outro que tente crescer no local que eles consideram ser deles. E aí, de novo, você vai ter que enfrentar de alguma forma e vai ter que continuar fazendo suas coisas. Mas, de novo, a maioria das vezes você vai ter que se afastar para que essa influência dessa pessoa não te quebre. Ponto número 12. O seu nível de sociabilidade é vazio e falso. Então, uma das características também de um narcisista é que ele pode ser até uma pessoa extremamente falante, mas ele vai ser falante sobre tudo menos ele. Ele vai ser falante sobre o local que eles estão, eles vão ser falantes sobre fofocar da vida de todo mundo do trabalho, vai ser falante sobre todos os temas. Mas quando for para falar sobre a vida dele, ele não vai falar. Ele vai ser extremamente raso, vazio, e provavelmente vai até inventar mentiras sobre a vida dele para parecer que a vida dele é melhor. Por quê? Porque o narcisista, como ele é alguém que ataca todo mundo e ataca essas pessoas exatamente na vulnerabilidade delas, eles acabam sabendo que se eles falarem qualquer coisa, uma hora eles podem passar a se tornar um alvo. Então, como eles sabem que um momento eles podem voltar a se tornar alvo, eles não vão deixar informações deles aí afora. Então, numa conversa contigo, o narcisista vai descobrir que você tem um problema com a sua mãe, vai descobrir que você tem um problema com seu pai, vai descobrir daquele seu irmão problemático.
Mas você não vai saber nada da vida dele. Você vai sentir que você conhece muito ele, porque vocês dois vão conversar bastante. Mas você não vai saber provavelmente quase nada da vida dele. Vai ser aquela pessoa que quando vocês pararem pra pensar, poxa, verdade, fulano, fulano tem pai, tem mãe, eu nunca vejo ele falar de nada da família dele. E ele vai ser uma pessoa que vai falar o menos possível da vida dele. Ele vai dar opinião sobre tudo, vai falar sobre tudo. Se o tema for outra pessoa, ele vai alardear o tema à vontade. Mas quando se voltar para ele, nananina não. Para ele não fala nada, ele não se abre sobre nada. Ele vai dizer que você tem que se abrir, que você tem que falar, mas sobre ele, sobre a vida dele, de forma alguma. Porque ele sabe que uma hora, de tanto atacar os outros, ele pode passar a ser o atacado. E nessa, quando ele for atacado, ele não vai ter deixado informações e rastros daquilo que ele fez. Então, por isso que o nível de sociabilidade dele é vazio e falso. E se você começar a tentar perguntar de coisas muito pessoais para ele, provavelmente ele ainda vai se virar contra você e mandar você não se meter, que não é da sua conta, que não é da vida dele. E ainda vai fazer um drama e uma chantagem emocional para você se sentir culpado por ter perguntado sobre a vida dele. Enquanto que provavelmente da sua vida, ele já vai querer ter sabido tudo e perguntado sobre tudo, até suas coisas mais íntimas. E é capaz de ele fazer bullying com essas coisas mais íntimas na frente de todo mundo, depois, se for necessário, para te deixar com medo. Tanto que é muito comum em locais empresariais acontecer isso. Vocês podem depois pesquisar o livro Mentes Perigosas, da Ana Beatriz Barbosa, onde tem lá vários relatos de como narcisistas são predadores em ambientes corporativos e empresariais, como eles acabam ganhando cargos altos e por que ninguém tira eles desses cargos altos, porque eles têm informações privilegiadas de todo mundo que trabalha na empresa e se eles caírem, muitas pessoas nascem junto, caem junto. E aí vem a pergunta número 13. Possuem uma autoestima inflada. Então eles sempre vão se achar mais relevantes que todo mundo, mais interessantes que todo mundo, vão ser sempre querer se tornar a pessoa que mais fala no local, que mais domina o local, e geralmente se acham, de novo, muito interessantes e muito sedutores. Vão ser aquelas pessoas que vão viver também tentando flertar com todo mundo o tempo todo. Número 14. Se adaptam aos gostos e à forma de ser de quem querem seduzir. Então vai ser aquele cara que, se você é a menina que gosta de, sei lá, de cinema, ele vai falar com você de cinema o dia inteiro. Se você é a menina que gosta de música sertaneja, ele vai gravar e aprender todas as músicas sertanejas para cantar junto contigo, para que você sinta que vocês dois têm uma conexão super especial. Vai ser aquela pessoa que vai fingir gostar de anime ou fingir gostar do livro que você disse que leu, só para poder ter mais assunto contigo. E basicamente eles vão ser camaleões sociais. Vai fazer de tudo para que vocês dois pareçam ter uma comunicação e uma conexão única e que vocês dois gostam de sempre das mesmas coisas e de todos os mesmos temas. E eles vão fazer isso porque, de novo, nós seres humanos somos extremamente egóicos. E por sermos egóicos, nós adoramos pessoas que validam e que mostram interesse naquilo que a gente gosta. Então, vão ser o tipo de pessoa que vão fazer de tudo para parecer o seu par perfeito. Mas, quando ela tiver conseguido tudo aquilo que ela quer de você, simplesmente sem a menor cerimônia, essa pessoa vai mostrar que ela não tem problema algum, quer dizer, de mostrar depois que ela não gosta daquilo, que ela estava só fingindo para poder te agradar. E ainda vai fazer graça na frente dos outros sobre como você gosta daquilo e provavelmente vai dizer que é infantil, que é besta, que você não é maduro e tudo mais, enquanto que junto contigo vai fingir que gosta tanto quanto de você quanto você gosta do tema. E aí vem o ponto 15. Tentam escapar quando estão prestes a ser desmascarados. Então vai ser aquela pessoa que, de novo, ela vai criar um caso, ela vai dar um tropeço e cair de cara no chão, ou ela vai fingir que desmaiou, ela vai fazer alguma coisa que, tipo, não tenha como ninguém confrontar a situação naquele momento, para que eles ganhem tempo para fazer uma história mais bem estruturada, para que assim ela consiga sair daquele confronto
e para ela ganhar tempo também de manipular a situação para que ela consiga atacar quem tá tentando desmascarar ela. Então, são aquele tipo de pessoa que basicamente vão te deixar o tempo inteiro contra a parede de uma forma extremamente difícil. Vai ser aquela pessoa do local de trabalho que ninguém tolera, que ninguém lida bem, que todo mundo fica tenso quando a pessoa chega, mas que ninguém consegue tirar do local de trabalho e não sabe por quê. Porque geralmente é a pessoa que consegue bajular quem tem poder de verdade para tirar ou não a pessoa do lugar. Então, assim, é bem complicado. E ainda vão taxar você de difícil, de complicado, e vão manipular toda a situação para parecer que você é quem está realmente fazendo isso. Então, de novo, bora agora para o próximo ponto, mas lembrando, a palestra tem várias outras palestras explicando como quebrar cada passo desse e como se libertar da influência de pessoas narcisistas lá no canal do YouTube. Ponto número 16. Eu vou adiantar aqui, porque o tempo já está acabando da palestra, então vou acelerar aqui como é o nome? Cada ponto, porque de novo eu já expliquei lá no YouTube. Agem atacando a autoestima dos outros. Então, como eles sabem que a autoestima de alguém é exatamente aquilo que faz a pessoa se sentir confiante ou não, se ele notar que você é inseguro pelo seu cabelo, ele vai falar mal do seu cabelo o tempo inteiro. Se ele notar que você se sente insegura porque você é gordinha, ele vai falar pra todo mundo: você viu como fulana parece mais gorda? Viu como ela engordou? Viu como ela não para de comer? Ele vai tentar sempre achar o ponto que a pessoa, tipo, tem insegurança pra fazer ela ficar com medo de falar qualquer coisa perto da presença dessa pessoa, exatamente para que essa pessoa não ataque de novo ela. Então, eles atacam a autoestima da pessoa, porque quanto menos autoestima a pessoa tem, mais frágil ela se torna mentalmente. Tanto que numa das palestras sobre defesa psíquica, eu falo sobre os 7 pilares da autoestima e sobre como manter a sua autoestima sempre muito bem estruturada para que assim você não ceda a esse tipo de ataque. Ponto número 17. Usam o duplo sentido para se posicionarem como vítima em tudo. Então vai ser aquela pessoa que ela vai conversar com você, você vai lembrar, pô, lembra daquele dia que a gente conversou isso, isso e isso? E ela vai fazer você se achar maluco. Vai dizer, não, naquele dia a gente conversou tal e tal coisa. A gente não conversou nada disso, não. Vai ser aquela pessoa que você vai mostrar o print da conversa no WhatsApp e ela vai dizer que você inventou, que ela nunca tinha dito aquilo ali, não. Então, eles vão também fazer com que tudo tenha um duplo sentido, ou que tudo possa ser manipulado verbalmente, para no final eles sempre poderem saírem como inocentes da situação. Então, de novo, eles vão fazer com que você duvide da sua memória, duvide do que realmente aconteceu, para que a narrativa dele seja a dominante na história. E aí vem o ponto 18 das pessoas narcisistas. São pessoas lógicas. Então vai ser uma pessoa extremamente racional e fria, que vai acontecer uma coisa absurda e ela vai lidar tipo, tá bom, só mais uma coisa. Gente, tudo. O que importa é que fulano morreu, não tô nem aí, bora trabalhar. Vai ser aquela pessoa que não tem empatia. E são extremamente lógicas e frias. Vão fazer apenas aquilo que vai dar resultado e ponto. Tanto que tem muito líder de empresa que tem esses traços aqui, porque é a pessoa que não vai ter a menor cerimônia de demitir alguém se for necessário, não vai ter a menor cerimônia de machucar alguém se for para crescer a empresa, e vai ser aquela pessoa que diz, para fazer ovos, para fazer um omelete você precisa quebrar ovos e ponto. Ponto 19, são hábeis na hora de justificar as próprias ações. Então, ele sempre vai fazer você se sentir culpado de não ter seguido a mesma linha de raciocínio que ele, e ele sempre vai fazer você se sentir crítico na situação. Ponto 20, destroem as qualidades morais que invejam nos outros. Então, se você se destacar por você ser bom em qualquer coisa, essa pessoa vai te atacar para que aquilo que faz você ser nobre moralmente se torne um pesadelo para você. Ponto 21. Falam de forma ambígua para confundir os demais. Que eu falei, eles sempre vão falar meias verdades para que eles depois possam desfazer aquilo que eles disseram. Ponto 22. Mentem continuamente, muitas vezes de forma indireta, causando mal entendidos. Então vai ser aquela pessoa que vai levar a fofoquinha de um pro outro e sempre vai distorcer a conversa para no final da briga.
Usam mecanismos de defesa projetivos. Então ele vai dizer que você é o culpado, que você é o errado e que você está apontando defeito nele porque você é uma pessoa ruim. Não são conscientes dos seus problemas e têm fantasias de sucesso sem limite. Então eles sempre vão, de novo, apontar para os outros os erros e nunca vão dizer que são eles os culpados. E aí, de novo, eu li aqui os 25 pontos e interpretei cada um deles, mas lá no canal do YouTube tem, acho que são 10 palestras, ou até mais, mas as 4 primeiras são as principais, onde eu explico passo a passo como identificar um narcisista, como se proteger de um e como evitar a manipulação de um sobre você. De novo, indico a leitura do livro Autodefesa Psíquica, que é o livro que eu usei como base aqui de como aprender a se defender desse tipo de pessoa. Lá também no curso eu mostro o livro e explico tudo certinho. E de resto é isso por hoje. Agradeço a vocês que estiveram aqui participando da palestra e como sempre agora vou tentar aqui responder as pessoas. O nome do livro é esse daqui que eu estou mostrando na tela, da autora John Fortune, Autodefesa Psíquica. Acho ele fácil aí pela internet, mas comprem ele em versão física, porque é um livro muito bom, e é um livro que você tem que ler e reler várias vezes, fazendo anotações e prestando muita atenção para que realmente vale a pena. De resto é isso, agradeço muito a cada um de vocês que esteve aqui presente hoje, e não se esqueça, o sucesso é a única possibilidade.